Como era a vida nos primórdios? A resposta para essa pergunta começa muito antes das primeiras aldeias, das cavernas decoradas com pigmentos e dos grupos que caçavam juntos para sobreviver. A vida nos primórdios era um território estranho, selvagem e imprevisível, governado por forças que não compreendemos mais. Não era um mundo de conforto, mas de tentativa e erro, em que cada amanhecer trazia riscos capazes de redefinir o destino de uma linhagem inteira. A paisagem mudava constantemente. Tempestades moldavam o terreno. Incêndios naturais abriam clareiras. Predadores circulavam silenciosos. E a escassez de alimentos ditava quem avançaria e quem desapareceria para sempre. A sobrevivência dependia menos do corpo e mais da capacidade de perceber padrões, improvisar ferramentas e interpretar sinais que poderiam significar tanto vida quanto morte. Não existia rotina. Existia adaptação contínua. Cada passo exigia consciência do ambiente, enquanto cada som despertava a lembrança ancestral de que a Terra não fora criada para acolher a humanidade, mas para testá-la. Os primeiros hominídeos caminhavam entre sombras de espécies poderosas que dominavam florestas densas, savanas abertas e rios infestados de predadores. A luta pela sobrevivência era compartilhada com dezenas de outras linhagens humanas, todas tentando encontrar seu espaço em meio à instabilidade climática e aos desafios de um planeta em transformação. A vida nos primórdios era também o nascimento do pensamento simbólico. Antes das palavras, vieram gestos que carregavam intenções. Antes das narrativas, vieram memórias transmitidas por observação. Antes das culturas, vieram padrões de convivência que permitiam a grupos inteiros coexistirem em ambientes hostis. Nesse mundo de experimentação constante, o ser humano começou a forjar aquilo que mais tarde seria reconhecido como inteligência social, imaginação estratégica e capacidade de compreender a passagem do tempo. Ao recriarmos essa jornada, revisitamos não apenas o que fomos, mas o que ainda somos. Cada comportamento moderno, cada instinto e cada medo carrega vestígios dessa era remota, em que a vida era pura resistência e cada descoberta redefinia o significado de existir. Entender os primórdios não é olhar para trás, mas olhar para dentro, porque esse passado nunca nos deixou. Ele molda a forma como respiramos, decidimos, tememos e buscamos pertencimento. É nesse cenário primordial que a história humana começa a ganhar forma. Muito antes da ascensão das primeiras espécies do gênero Homo, a Terra já havia testemunhado eras de violência geológica, transformações climáticas extremas e mudanças que reescreviam continuamente o destino de cada forma de vida. Entender como era a vida nos primórdios exige retornar a um planeta que não oferecia garantias, apenas desafios. As florestas densas do Mioceno eram povoadas por criaturas que dominavam os galhos com força e precisão. A savana, que mais tarde moldaria profundamente a evolução humana, ainda engatinhava em sua expansão. A África era um mosaico de ecossistemas instáveis, alternando entre longos períodos de seca e chuvas intensas que redesenhavam rios e deslocavam manadas. Nada permanecia igual por muito tempo. Nesse cenário imprevisível, surgiram os primeiros experimentadores da verticalidade. O bipedalismo não foi um salto súbito, mas um ajuste gradual impulsionado pela necessidade de enxergar mais longe, carregar alimentos e navegar por ambientes que ora exigiam o domínio das árvores, ora a segurança do chão. Os primatas que caminhavam eretos não eram humanos, mas eram pioneiros de uma estratégia que mudaria para sempre o rumo da vida no planeta. Suas mãos tornaram-se mais precisas, seus movimentos mais calculados e sua percepção do ambiente mais ampla. Cada ganho na postura ereta ampliava o potencial para um novo comportamento. A vida não era organizada, era fragmentada. Períodos de abundância eram sempre seguidos por tempos de fome. A água podia significar salvação, mas também perigo, já que crocodilos gigantes aguardavam qualquer distração. À noite, os rugidos de predadores ecoavam entre as sombras,
lembrando constantemente que sobreviver significava antecipar o ataque antes que ele acontecesse. Essa pressão constante produziu cérebros mais atentos, capazes de respostas rápidas e de reconhecer padrões que outras espécies não percebiam. Esse mundo pré-humano também era compartilhado com outras linhagens de hominídeos, cada uma testando um caminho evolutivo distinto. Alguns permaneceram adaptados às árvores, outros exploraram áreas abertas e alguns desapareceram sem deixar outra marca, além de fragmentos de ossos fossilizados. A diversidade não era exceção, mas regra. A existência era uma disputa silenciosa entre estratégias de sobrevivência, e apenas aquelas capazes de se adaptar ao ambiente em transformação conseguiriam avançar para as próximas eras. Ao observar esse período, percebemos que a humanidade não começou com ferramentas ou fogueiras. Ela começou com a adaptação constante diante do caos. O que chamamos de inteligência humana nasceu como resposta ao medo, à fome e à necessidade de antecipar o imprevisível. Foi nesse mundo brutal e fascinante que surgiram os primeiros passos do que, muito tempo depois, chamaríamos de história. A vida nos primórdios era moldada por um planeta em constante metamorfose. A paisagem africana, onde a trajetória humana teria seus primeiros fundamentos, nunca apresentou estabilidade. Grandes florestas recuavam, expondo áreas abertas que se expandiam aos poucos e desafiavam as espécies acostumadas à proteção dos galhos. Regiões que antes ofereciam abundância se tornavam áridas. Rios mudavam de curso após longas secas. Mamíferos de grande porte migravam de acordo com o clima, e sua ausência significava a perda de fontes vitais de alimento para todos que dependiam deles. Esse ambiente imprevisível não permitia que qualquer espécie permanecesse rígida em suas estratégias. A adaptação não era uma vantagem, era a única maneira de viver. Nesse cenário de instabilidade, novas pressões surgiram sobre nossos ancestrais remotos. Andar sobre duas pernas deixava de ser uma curiosidade evolutiva e se tornava um instrumento de sobrevivência. A postura ereta permitia enxergar predadores à distância, identificar frutos mais altos e percorrer longas distâncias sob o sol sem o mesmo gasto energético de animais quadrúpedes. A verticalidade inaugurou uma nova forma de ver o mundo, tanto literal quanto simbolicamente. Ao levantar o olhar, esses seres começaram pela primeira vez a enxergar horizontes. A transformação da paisagem também exigiu um novo domínio emocional. A sobrevivência dependia de reconhecer sinais sutis na vegetação, na terra e nos sons do ambiente. A chuva que se aproximava podia determinar a continuidade da vida de um grupo inteiro. A ausência dela anunciava longos períodos de escassez. Essa necessidade de interpretar o mundo externo com precisão ampliou a memória, a capacidade de planejamento e a habilidade de criar estratégias antes que o perigo se aproximasse. O cérebro não evoluía por acaso. Cada pequeno avanço cognitivo respondia a uma demanda concreta do ambiente. Com a paisagem mudando rapidamente, algumas espécies prosperaram em áreas semiabertas, combinando escalada e locomoção terrestre. Outras desapareceram sem que jamais soubéssemos seu nome. A diversidade de caminhos evolutivos era imensa porque o planeta oferecia diferentes testes simultâneos. Para alguns, a vida nas árvores continuava segura. Para outros, a ampliação das savanas representava novas oportunidades de exploração. A evolução humana não foi uma linha reta, foi uma resposta contínua ao caos climático. Essa relação íntima com o ambiente fez surgir uma característica que acompanha nossa espécie até hoje: a capacidade de transformar incerteza em estratégia. Tudo o que chamamos de inteligência, criatividade e inovação começou com a necessidade de sobreviver a um mundo que não esperava por ninguém. A paisagem mudava, e quem não mudasse com ela perdia seu lugar no futuro. Foi assim que o planeta, sem qualquer intenção, começou a moldar os primeiros traços daquilo que um dia reconheceríamos como humanidade. Com a transformação constante do ambiente, os primeiros hominídeos passaram a depender cada vez menos da força bruta
e cada vez mais de algo que, até então, era apenas uma semente em desenvolvimento: a capacidade de pensar estrategicamente. O cérebro primordial não era grande comparado ao nosso, mas era moldado por condições que exigiam respostas rápidas, decisões precisas e interpretação contínua de riscos. Cada deslocamento em busca de alimento era uma aposta. Cada aproximação de um predador exigia que o indivíduo antecipasse não apenas o ataque, mas o momento exato de fugir, subir, se esconder ou se unir ao grupo para parecer maior e mais ameaçador. A pressão pela sobrevivência começou a selecionar indivíduos capazes de identificar padrões, reconhecer o movimento das sombras, a direção das pegadas, a mudança no vento, o cheiro da vegetação, a variação do canto das aves. Nada disso era interpretado de forma consciente como fazemos hoje, mas se manifestava por meio de instintos mais refinados. Esse refinamento marcou o início de um salto cognitivo que alteraria profundamente o destino das linhagens humanas. A mente primitiva estava aprendendo a ler o ambiente como um grande mapa de sinais. Cada som e cada cheiro continham informações. A sobrevivência dependia da capacidade de integrá-las. Esse processo gradual fez surgir um tipo de memória nova. Não apenas a memória do presente imediato, mas a memória das experiências passadas. Animais que compreendiam a relação entre causa e consequência tinham mais chances de sobreviver. Se um grupo havia perdido membros ao atravessar determinado vale, evitar aquela região nos dias seguintes aumentava significativamente a probabilidade de continuar vivo. Essa memória, que funcionava como um protótipo daquilo que hoje chamamos de narrativa interna, permitia que comportamentos fossem alterados antes mesmo de o perigo surgir. O cérebro estava se transformando em um órgão que não apenas reagia, mas previa. A origem da estratégia também está profundamente ligada aos primeiros sinais de convivência social estruturada. Nenhum indivíduo sobrevivia sozinho por longos períodos. A formação de pequenos grupos criava proteção contra predadores e facilitava o acesso a recursos. No entanto, grupos só funcionam quando existe algum nível de cooperação e comunicação. Nos primórdios, essa comunicação se apoiava em gestos, expressões faciais e sons simples, mas carregados de intenção. Avisos sobre ameaças, chamados para alimentação ou pedidos de aproximação emocional, estruturavam os primeiros vínculos. É impossível imaginar o surgimento do pensamento estratégico sem considerar que esses primeiros hominídeos compartilhavam percepções entre si, mesmo sem compreender plenamente o que estavam transmitindo. A complexidade social estimulava o cérebro a criar soluções para conflitos internos. A competição por alimentos, parceiros e território exigia que os indivíduos encontrassem maneiras de se afirmar sem destruir o próprio grupo. A habilidade de interpretar emoções alheias começava a surgir. Foi nesse período que os primeiros sinais de empatia se tornaram vantagem evolutiva. Entender a dor do outro, reconhecer seu medo, perceber sua hesitação. Esses aspectos, que hoje definem nossas relações humanas, começaram como ferramentas que aumentavam a coesão do grupo e, portanto, suas chances de continuar existindo. À medida que os cérebros primordiais cresciam em complexidade, também crescia a capacidade de manipular o ambiente. A escolha de pedras específicas, o refinamento da forma das mãos, o modo como galhos eram quebrados para alcançar frutos inacessíveis. Cada pequena inovação dependia de uma cadeia de observações armazenadas e reorganizadas internamente. Antes das ferramentas de pedra surgirem de maneira sistemática, houve incontáveis tentativas instintivas de interação com objetos. O cérebro percebeu que podia alterar a realidade ao seu redor, mesmo que de forma limitada. Essa percepção foi revolucionária. A estratégia não surgiu como um plano consciente, mas como uma consequência inevitável de pressões ambientais intensas. O mundo primordial não aceitava erros repetidos. Apenas aqueles que aprendiam com o passado tinham o privilégio de tentar novamente. A cada geração, a seleção natural favorecia indivíduos com maior habilidade de reconhecer padrões
interpretar ambientes e aprender com a experiência. Essas habilidades, que ainda não eram raciocínio abstrato, representavam uma forma embrionária de inteligência que se tornaria essencial para a construção da humanidade. O cérebro primordial não era uma versão reduzida do nosso. Era uma máquina de sobrevivência altamente especializada em decifrar o imprevisível. Seus circuitos moldaram a forma como reagimos até hoje a ameaças, incertezas e mudanças abruptas. Nossos medos instintivos, nossa capacidade de resolver problemas e até nossa tendência de buscar conexões sociais têm raízes profundas nessa era em que pensar, mesmo de forma rudimentar, significava existir. A vida nos primórdios não era movida apenas pela busca de alimento, mas também pela necessidade constante de evitar a morte. A paisagem africana abrigava alguns dos predadores mais eficientes que já pisaram na terra. Felinos de presas longas, hienas gigantes com mandíbulas capazes de triturar ossos maciços, aves de rapina que mergulhavam silenciosamente de alturas brutais, crocodilos escondidos sob a superfície de rios lamacentos, esperando o menor descuido. Cada deslocamento exigia vigilância absoluta. Cada ruído podia anunciar uma ameaça invisível. Nesse ambiente, a vida não oferecia intervalos de segurança. Os primeiros hominídeos despertavam já expostos ao risco. Dormir em árvores reduzia parte dos ataques noturnos, mas aumentava a possibilidade de quedas perigosas. Permanecer no chão facilitava o acesso à água e alimento, mas deixava o grupo vulnerável aos predadores que caçavam silenciosamente nas sombras. A sobrevivência dependia de uma leitura precisa do ambiente, de uma coordenação social eficiente e de uma vigilância que nunca descansava. O medo, longe de ser fraqueza, era uma ferramenta adaptativa. Ele moldava comportamentos e impulsionava decisões que garantiam a continuidade da vida. O medo constante treinava os sentidos. A audição dos hominídeos se refinava na identificação de passos distantes. Os olhos aprendiam a reconhecer movimentos sutis na vegetação. O olfato, embora não tão poderoso quanto o de outros mamíferos, era suficiente para captar o cheiro de um predador próximo. A função primordial desses sentidos não era compreender o ambiente, mas antecipar a ameaça. A ansiedade fisiológica que sentimos até hoje diante do desconhecido é o resquício direto desse período. Ela funcionava como um alarme interno que impedia comportamentos arriscados e mantinha a atenção elevada. A lógica da sobrevivência primordial não era individual. Grupos inteiros se organizavam para reduzir riscos. A cooperação era essencial durante a busca por alimentos e durante o descanso. Indivíduos se revezavam na vigilância, detectando predadores antes que o ataque fosse fatal. Mesmo antes do surgimento da linguagem sofisticada, sinais simples, expressões faciais e vocalizações específicas transmitiam informações cruciais. Um chamado curto podia indicar perigo. Um olhar fixo podia sinalizar a presença de algo letal. Esses códigos rudimentares formaram a base da comunicação evolutiva que, milhares de anos depois, permitiria o surgimento da linguagem humana. Os predadores, no entanto, não eram apenas inimigos. Eram arquitetos indiretos da nossa evolução. Ao pressionar nossos ancestrais, obrigavam-nos a aperfeiçoar estratégias. A capacidade de planejar rotas de fuga, escolher locais mais seguros, trabalhar em conjunto e desenvolver ferramentas improvisadas era estimulada por essa tensão constante. Alguns grupos passaram a usar galhos mais longos, pedras afiadas ou ossos duros como instrumentos de defesa. Essas primeiras interações com objetos externos não nasceram de curiosidade, mas de necessidade extrema. A inteligência técnica emergiu como resposta ao perigo, não como busca por inovação. O impacto psicológico desse ambiente hostil também moldou emoções que ainda carregamos: a lealdade ao grupo, a proteção dos filhotes, a aversão à solidão e até o impulso humano de buscar lugares altos ou abrigados refletem antigas estratégias de defesa. O cérebro passou a registrar eventos traumáticos com intensidade, reforçando comportamentos de prevenção.
Uma emboscada de predadores que eliminava parte de um grupo permanecia como memória coletiva, reproduzida emocionalmente ao longo das gerações. Esses traços emocionais foram cruciais para nos tornarmos seres que buscam segurança e previsibilidade em um mundo que raramente oferece ambas. A presença constante da morte moldou não apenas o comportamento, mas também o corpo. A postura ereta reduzia os pontos vulneráveis expostos a ataques rápidos, permitindo melhor visibilidade e alcance. A estrutura dos ombros facilitava o arremesso de objetos, uma habilidade rara no reino animal e decisiva para afastar predadores à distância. As mãos ganhavam precisão. O cérebro ampliava a área dedicada à coordenação motora. O medo tornou-se combustível para transformações físicas e cognitivas profundas. A vida primordial era uma batalha desigual. A força física dos predadores superava em muito a dos nossos ancestrais. A única chance de sobrevivência era pensar melhor, perceber antes, cooperar mais. E foi nessa desvantagem que a inteligência encontrou terreno fértil para florescer. O mundo hostil se tornava, paradoxalmente, o grande aliado na construção da humanidade. Entender essa dinâmica é compreender que tudo o que somos hoje nasceu da fragilidade, não da força. Somos uma espécie construída para sobreviver onde não deveríamos ter resistido. A decisão evolutiva de se levantar sobre duas pernas foi um dos acontecimentos mais transformadores da história natural. Nada sobre a vida dos primórdios continuou igual depois desse marco. O bipedalismo não surgiu de um único fator, mas de uma combinação complexa de pressões ambientais e comportamentais. Ao mesmo tempo em que as florestas recuavam, expondo planícies abertas, nossos ancestrais precisavam atravessar longas distâncias em busca de água, alimentos e segurança. Caminhar ereto tornou-se uma forma de economizar energia em ambientes que exigiam resistência, não velocidade. Mas o impacto dessa mudança foi muito maior do que simplesmente alterar a forma de se locomover. Ficar de pé abriu um novo horizonte sensorial. Literalmente, de uma posição elevada, era possível detectar predadores antes que eles se aproximassem demais. Era possível localizar árvores frutíferas distantes ou acompanhar a movimentação de rebanhos que poderiam guiar o grupo até fontes de alimento. O campo de visão ampliado representou uma vantagem crucial em um ambiente marcado por incertezas. A cada passo dado, o mundo se tornava um pouco mais compreensível. A sobrevivência deixou de ser apenas reação. Começava a se tornar antecipação. Mas a verticalidade trouxe um custo muito alto. A coluna vertebral, inicialmente projetada para suportar o peso de um corpo apoiado em 4 membros, passou a carregar toda a estrutura de forma diferente. A pelve se remodelou, estreitando o canal por onde os filhotes precisavam nascer. A posição do forame magno, abertura na base do crânio, migrou para facilitar o equilíbrio da cabeça. Até os músculos dos pés e das pernas se reorganizaram para sustentar longas jornadas. O corpo inteiro precisou se reinventar. O parto se tornou um desafio quase mortal. As dores lombares, até hoje, são resquícios desse processo. A adaptação exigiu sacrifícios profundos, mas o retorno evolutivo foi exponencial. A mudança para o bipedalismo libertou as mãos. Esse foi o ponto de virada. Pela primeira vez, nossos ancestrais podiam carregar objetos enquanto caminhavam. Alimentos, filhotes, ferramentas improvisadas, galhos para a defesa. Essa liberdade funcional ampliou drasticamente o repertório de ações possíveis. Mãos mais livres exigiram maior controle, maior precisão, maior coordenação entre visão, tato e movimento. O cérebro respondeu a essa exigência com novas conexões neurais. As mãos começaram a se tornar o instrumento que moldaria a história humana. Com as mãos disponíveis, surgiu a oportunidade de manipular o ambiente de maneiras nunca antes experimentadas. Pedras passaram a ser escolhidas não apenas pelo formato natural, mas pela utilidade potencial. Galhos eram quebrados de maneira específica para alcançar o que estava fora do alcance. As primeiras ações intencionais com objetos foram rudimentares, mas representaram o despertar de uma nova lógica mental. Não era apenas instinto.
era antecipação do resultado. Era planejamento. O bipedalismo também transformou a dinâmica social. Carregar alimentos ao acampamento estimulava o compartilhamento, fortalecendo vínculos e aumentando a interdependência do grupo. O cuidado prolongado com filhotes que nasciam prematuros devido às limitações do canal de parto exigia maior colaboração entre indivíduos. A sobrevivência dos mais jovens dependia de uma rede de apoio. A cooperação deixou de ser uma vantagem e passou a ser uma necessidade. Essa pressão social moldou comportamentos que dariam origem a emoções mais complexas. A empatia se tornava cada vez mais relevante. A locomoção ereta também influenciou a comunicação. A postura elevada destacava expressões faciais, permitindo que nuances emocionais fossem percebidas com mais clareza pelos demais membros do grupo. Gestos amplos se tornavam visíveis à distância. A linguagem corporal começava a ganhar importância. Essas interações visuais e gestuais prepararam o terreno para sistemas comunicativos mais elaborados. O corpo se tornava parte integrante da mensagem. Ao ficar de pé, nossos ancestrais não apenas mudaram a forma de andar, deram início a uma série de transformações físicas, cognitivas e sociais que se desdobrariam por milhões de anos. A verticalidade inaugurou uma relação inédita com o mundo. Uma relação que exigia perspectiva, estratégia e colaboração. O bipedalismo foi o primeiro passo rumo à invenção da cultura, da tecnologia e da consciência de si. Foi o momento em que a natureza, sem qualquer intenção, começou a moldar seres capazes de reescrever o próprio destino. Entre todas as transformações que moldaram a nossa linhagem, poucas foram tão profundas quanto a mudança no modo como nascemos e crescemos. A vida nos primórdios não favorecia longas infâncias. No entanto, um conjunto de pressões evolutivas forçou nossos ancestrais a nascerem cada vez mais imaturos, mais dependentes e com cérebros ainda em desenvolvimento. Esse fenômeno, conhecido como neotenia, redefiniu completamente o curso da evolução humana. O que parecia uma desvantagem extrema transformou-se na base da criatividade, da cultura, da cooperação e da capacidade de aprender. A postura bípede estreitou a pelve e dificultou o parto. Ao mesmo tempo, o cérebro começava a crescer, exigindo mais espaço do que o corpo podia oferecer. A solução imposta pela seleção natural foi simples e ao mesmo tempo radical. Bebês passaram a nascer antes do desenvolvimento pleno. Nascíamos frágeis, incapazes de sobreviver sozinhos, totalmente dependentes do grupo. Esse longo período de vulnerabilidade exigia cuidado contínuo, e esse cuidado começou a remodelar a estrutura social dos hominídeos. A maternidade deixou de ser um evento isolado e passou a ser responsabilidade coletiva. Compartilhar a criação de filhotes tornou-se uma estratégia necessária. A cooperação social começou no colo. Essa infância prolongada abriu uma janela única na história da vida. Um período extenso em que o cérebro permanecia plástico, ávido por estímulos e capaz de aprender com uma velocidade impressionante. Em vez de nascer com comportamentos rígidos e instintos totalmente definidos, como muitos outros mamíferos, nossos ancestrais passaram a aprender observando. Imitavam expressões, gestos, formas de manipular objetos, estratégias de fuga, escolhas alimentares. A aprendizagem social emergiu como um diferencial evolutivo. O conhecimento deixava de ser apenas biológico e começava a ser cultural. A neotenia também influenciou a forma como percebemos o mundo. A curiosidade infantil, que hoje parece um traço psicológico comum, foi um instrumento crítico de sobrevivência. A criança que explorava mais, observava mais, manipulava mais objetos e fazia mais perguntas silenciosas ao ambiente era a que acumulava repertórios maiores. Essa exploração se tornava vantagem quando chegava à idade adulta. A mente humana, desde seus primórdios, foi moldada para questionar, investigar e buscar padrões. A infância se tornou o laboratório da espécie. A dependência social também favoreceu o desenvolvimento de vínculos emocionais complexos. O afeto deixou de ser um comportamento ocasional
e tornou-se parte essencial da sobrevivência. Cuidar de um filhote indefeso exigia atenção constante, capacidade de interpretar seus sinais e disposição para sacrificar energia em prol do grupo. A empatia começou como uma ferramenta biológica antes de se tornar valor cultural. Grupos capazes de sustentar laços fortes tinham maiores chances de criar descendentes saudáveis. A cooperação deixou de ser opcional. Tornou-se estratégia evolutiva. As interações dentro desses grupos também moldaram o cérebro. Para conviver com segurança em coletividades, nossos ancestrais precisaram desenvolver habilidades sofisticadas de leitura social. Identificar intenções, prever comportamentos, evitar conflitos e reconhecer posições hierárquicas demandava uma arquitetura cognitiva mais elaborada. A vida social passou a selecionar cérebros capazes de resolver problemas que não eram relacionados apenas a predadores ou alimentos, mas à dinâmica do próprio grupo. Nascia ali um dos pilares da inteligência humana, a capacidade de compreender a mente do outro. O longo período de desenvolvimento infantil também forneceu tempo para a experimentação técnica. Filhotes observavam adultos manipulando pedras e galhos, tentando imitar seus movimentos. Falhavam inúmeras vezes, mas cada tentativa refinava a coordenação motora e construía conexões neurais mais precisas. A habilidade manual que define nossa espécie não surgiu apenas da necessidade, mas da repetição. A infância prolongada oferecia milhões de oportunidades de tentativa e erro. A tecnologia humana começou como brincadeira. Por fim, a neotenia moldou a aparência física da nossa espécie. Traços que associamos à juventude, como olhos mais arredondados, rostos menos projetados e expressões mais suaves, tornaram-se parte do padrão adulto. Esses traços facilitaram interações sociais mais cooperativas e reduziram comportamentos agressivos dentro dos grupos. A própria fisionomia humana é um produto direto da necessidade de convivência pacífica durante a longa infância. A humanidade nasceu da fragilidade. A infância prolongada transformou seres vulneráveis em aprendizes incansáveis. Graças a ela, a memória se tornou transmissão cultural. A imitação virou inovação e a dependência social se converteu em sociedades complexas. Foi na fraqueza do nascimento prematuro que se escondia o maior potencial da nossa espécie. A vida nos primórdios moldou não apenas nossos corpos, mas a nossa essência. Seres que aprendem, que cuidam e que constroem mundos juntos. Muito antes de existir fogo controlado, linguagem sofisticada ou qualquer forma de espiritualidade, um acontecimento silencioso redefiniu para sempre o destino da nossa linhagem. A transformação de uma simples pedra em ferramenta. Nada nesse momento indicava grandeza. Não houve cerimônia, apenas necessidade. Mas essa necessidade inaugurou o primeiro diálogo entre mente e matéria, marcando o início da tecnologia humana. A partir desse ponto, nossos ancestrais deixaram de ser apenas mais um animal na paisagem e começaram a moldá-la conforme sua intenção. A pedra não era mais apenas pedra. Tornava-se continuação do corpo, projeção da inteligência e instrumento para remodelar o mundo. O processo não foi repentino. Durante milhares de anos, pedras eram apenas escolhidas pelo formato natural. Mas algo mudou quando os primeiros hominídeos começaram a enxergar o potencial escondido nos objetos. A ideia de que uma pedra pudesse ser transformada para atingir um propósito específico representou um salto cognitivo monumental. Pela primeira vez, o futuro deixava de ser apenas antecipado para ser planejado. Era possível fabricar um instrumento antes mesmo de precisar dele. Isso exigia memória, abstração e previsão. A pedra se tornou o primeiro espelho da mente humana. A fabricação de ferramentas rudimentares exigia coordenação motora, percepção tátil apurada e capacidade de repetir padrões, o que indica que nossos ancestrais já possuíam um nível de inteligência prática muito superior ao de outros animais. Ao golpear uma pedra com outra, eles compreendiam instintivamente causas e efeitos. Cada lasca removida revelava uma superfície mais afiada, mais útil
mais funcional. Não era apenas força, era método. Em cada golpe existia intenção, controle e uma forma primordial de criatividade. O impacto dessas primeiras ferramentas sobre a vida nos primórdios foi transformador. Com pedras afiadas, nossos ancestrais passaram a ter acesso a fontes de alimento antes inacessíveis. Era possível rasgar a pele de animais mortos por predadores maiores, cortar carne resistente, quebrar ossos em busca de tutano e fragmentar raízes duras. A dieta se ampliou. A energia disponível aumentou. Esse ganho energético refletiu diretamente no cérebro, que passou a ter mais combustível para crescer. A pedra afiada se tornou, sem que ninguém percebesse, alimento para o pensamento. Ao mesmo tempo, a tecnologia rudimentar fortaleceu a coesão social. Ferramentas não eram apenas usadas, eram ensinadas. A transmissão de conhecimento entre gerações, mesmo sem linguagem formal, se intensificou. Jovens observavam adultos e tentavam replicar seus movimentos. A compreensão das etapas de fabricação transformou-se em uma proto-tradição, uma linha contínua de aprendizado que evoluía conforme as necessidades. A técnica se convertia em cultura, e a cultura se convertia em vantagem evolutiva. A habilidade de criar instrumentos também alterou o modo como os grupos se organizavam. Carcaças de animais passaram a ser disputadas não apenas pela força, mas pela eficiência técnica. Indivíduos habilidosos tornaram-se valiosos para a comunidade. A competência deixou de ser apenas física e passou a ser cognitiva. Surgia ali o esboço de um sistema social baseado não apenas na força, mas na inteligência. Esse domínio sobre a matéria trouxe um novo tipo de confiança. Os primeiros hominídeos que empunharam uma ferramenta perceberam que poderiam afastar predadores, acessar recursos e manipular o ambiente de forma inédita. Esse sentimento ancestral de capacidade se perpetuou na mente humana. A percepção de que podemos transformar o mundo com nossas próprias mãos é um dos pilares da nossa psicologia. Começou com uma pedra, evoluiu para a agricultura, a metalurgia, a escrita, os computadores e as naves espaciais. A primeira tecnologia contém a essência de todas as outras. A pedra modificada também inaugurou uma relação simbólica com os objetos. A partir desse ponto, os hominídeos começaram a perceber que elementos naturais podiam ser reconstruídos conforme suas intenções. Essa descoberta abriu caminho para o desenvolvimento de significados, rituais e narrativas. A tecnologia plantou a semente da imaginação humana. A abstração, que mais tarde permitiria a arte e a linguagem, nasceu no momento em que alguém viu não o que a pedra era, mas o que ela poderia se tornar. Quando analisamos a história da vida, percebemos que poucas transições foram tão dramáticas quanto essa. A natureza havia criado inúmeros predadores perfeitos, corredores velozes, escaladores extraordinários e nadadores imbatíveis. Mas nunca havia criado um animal capaz de transformar a matéria com intenção. Essa foi a ruptura. Esse foi o momento em que deixamos de apenas reagir ao ambiente e começamos a remodelá-lo. Ali, nas sombras dos primórdios, surgia não uma espécie, mas uma vocação: construir. A primeira ferramenta não mudou apenas o corpo, mudou a mente, e desde então, cada ferramenta construída pela humanidade é uma extensão daquela primeira lasca retirada por mãos ancestrais. A tecnologia não é apenas um aspecto da humanidade, é sua própria origem. Muito antes de o fogo ser aceso pelas mãos humanas, ele era temido como força imprevisível. Raios incendiavam florestas inteiras, afastando predadores e deixando um rastro de destruição que, paradoxalmente, criava novas oportunidades de vida. Durante milhares de anos, nossos ancestrais apenas observavam esse fenômeno. Mas algo começou a mudar quando passaram a se aproximar das cinzas ainda fumegantes, explorando carcaças queimadas, frutos tostados e raízes carbonizadas que, para sua surpresa, eram mais macias e nutritivas. O fogo, que antes era sinônimo de caos, tornou-se objeto de curiosidade. E essa curiosidade abriu caminho para a domesticação da força mais transformadora da história biológica.
Aprender a manter o fogo aceso foi um feito monumental. Não era possível controlá-lo ainda, mas era possível preservá-lo. Um grupo que encontrava brasas após uma tempestade precisava protegê-las com galhos úmidos, folhas secas e atenção constante. A chama se tornava tão valiosa quanto o alimento. Perder o fogo significava retornar à vulnerabilidade. Mantê-lo significava inaugurar uma nova era de possibilidades. Essa vigilância contínua fortaleceu vínculos sociais. Era preciso revezamento, cooperação, responsabilidade compartilhada. O fogo obrigou os grupos a se organizarem em torno de algo maior do que eles mesmos. Surgia ali o primeiro centro simbólico da vida humana. O impacto fisiológico da relação com o fogo foi ainda mais profundo. Alimentos cozidos quebravam fibras e moléculas, oferecendo nutrientes que antes exigiam mastigação exaustiva e digestão longa. A energia economizada pelo corpo podia ser redirecionada para outras funções, incluindo o crescimento cerebral. A carne macia, os vegetais transformados e os tubérculos amolecidos tornaram-se uma fonte constante de calorias acessíveis. Pela primeira vez, o corpo humano não lutava apenas pela sobrevivência, mas pela expansão de suas possibilidades biológicas. As noites ao redor da chama alteraram profundamente o comportamento social. Antes do fogo, a escuridão era território dos predadores. Com ele, surgia um refúgio iluminado que prolongava o tempo de convivência. Histórias rudimentares eram compartilhadas por meio de gestos e sons. Experiências começavam a ser transmitidas de forma estruturada. Os grupos aprendiam a reconhecer padrões e a organizar narrativas, mesmo que ainda não houvesse linguagem formal. Esse ambiente noturno de proteção e comunicação se tornou o berço da cultura. Foi ao redor da chama que surgiram os primeiros contornos da imaginação humana. A domesticação gradual do fogo também representou um salto cognitivo. Para manipular a chama era preciso planejar. Manter madeira seca por dias, selecionar galhos específicos, proteger brasas contra o vento. Cada ação exigia previsão, memória e capacidade de pensar em etapas. A mente humana estava sendo moldada por tarefas que não podiam ser resolvidas apenas com instinto. O fogo ativou um tipo de raciocínio sequencial e organizado que seria fundamental para todas as tecnologias futuras. Controlar o fogo também mudou a relação dos hominídeos com o ambiente. Territórios antes perigosos se tornavam acessíveis. Animais que evitavam o brilho das chamas deixavam de ser ameaça. Insetos e parasitas eram mantidos afastados. O calor permitia a expansão para regiões mais frias, antecipando migrações que definiriam a dispersão humana pela Terra. A chama não apenas aquecia corpos, ela abria caminhos. Do ponto de vista psicológico, o fogo inaugurou um novo tipo de consciência. A observação das chamas dançantes e das brasas crepitantes ativava processos mentais de contemplação. Pela primeira vez, nossos ancestrais tinham diante de si algo que não era apenas útil, mas hipnotizante. Esse estado de atenção profunda possibilitou introspecção, imaginação e a construção de símbolos. O fogo era a primeira metáfora visual da transformação. Ele convertia o cru em cozido, o frio em calor, a escuridão em clareza. E essa lógica simbólica começava a moldar o pensamento humano. A capacidade de criar e controlar o fogo marcaria mais tarde a grande ruptura. O momento em que deixamos de depender exclusivamente da natureza e passamos a modificá-la deliberadamente. O fogo é, portanto, a primeira ferramenta cultural universal da espécie. Ele unifica todos os ramos da nossa linhagem, desde os primeiros Homo ergaster até os sapiens modernos. Ele é o fio que conecta a sobrevivência primitiva à civilização. Ao domesticar o fogo, nossos ancestrais não apenas conquistaram uma nova tecnologia, conquistaram a possibilidade de transformar o impossível em realidade. Era o anúncio de que a espécie humana estava prestes a se tornar arquitetônica em sua relação com o mundo. O fogo foi o primeiro anúncio da humanidade. A sobrevivência nos primórdios jamais foi um feito individual. Cada avanço da nossa linhagem, desde o bipedalismo até o uso de ferramentas e o domínio do fogo,
dependia de relações sociais cada vez mais complexas. O que diferenciou nossos ancestrais de outros animais não foi apenas a inteligência individual, mas a construção de redes de cooperação que ampliavam a capacidade do grupo como um todo. A vida social tornou-se a força invisível que moldou comportamentos, reorganizou estruturas cognitivas e estabeleceu as bases das sociedades humanas. Nos ambientes instáveis do Pleistoceno, a cooperação era indispensável. Grupos pequenos que viajavam juntos tinham maior proteção contra predadores e maior facilidade em encontrar alimentos. A divisão de tarefas começou a surgir de forma orgânica. Alguns indivíduos observavam melhor o ambiente, outros eram mais habilidosos com ferramentas, outros cuidavam dos filhotes. Essa especialização intuitiva, mesmo rudimentar, fortalecia a sobrevivência coletiva. O valor de um indivíduo não era determinado apenas por sua força, mas por sua contribuição para o grupo. Essa lógica proto-social abriu espaço para comportamentos cooperativos que se tornariam centrais para nossa evolução. À medida que os vínculos sociais se fortaleciam, surgiam novas demandas cognitivas. Conviver exigia interpretar intenções, prever comportamentos e gerenciar conflitos. A mente humana primitiva começou a se especializar em leitura social. A habilidade de reconhecer emoções através de expressões faciais e linguagem corporal foi afinada pela necessidade de compreender rapidamente se outro membro representava apoio, ameaça ou disputa. Essa sensibilidade emocional moldou nossas estruturas neurais e preparou o caminho para formas mais elaboradas de comunicação. Os filhotes humanos, que nasciam vulneráveis e dependentes, desempenharam um papel crucial nessa transformação. Cuidar de uma criança exigia colaboração contínua. A maternidade não era isolada, era compartilhada. Essa necessidade de apoio reforçou laços de confiança e criou um ambiente no qual a empatia deixou de ser uma reação eventual e se tornou parte da estratégia de sobrevivência. A cooperação emocional ampliou as chances de que mais filhotes chegassem à idade adulta, perpetuando genes associados a comportamentos pró-sociais. Com o tempo, surgiram regras implícitas de convivência. Havia limites comportamentais que, se violados, ameaçavam a unidade do grupo. Esses limites, mesmo não verbalizados, funcionavam como os primeiros códigos morais. O grupo que mantinha a coesão sobrevivia. O grupo que se fragmentava era eliminado pelo ambiente. Essa pressão seletiva moldou profundamente a psicologia humana. Somos descendentes diretos daqueles que sabiam dialogar, negociar, ceder e cooperar. A agressividade extrema podia afastar predadores, mas destruía alianças internas. A evolução favoreceu a diplomacia instintiva. A troca de informações tornou-se outro pilar da organização social. Mesmo sem linguagem formal, nossos ancestrais compartilhavam conhecimentos sobre rotas migratórias, locais seguros, abundância de frutos, movimentos de presas e comportamentos de predadores. A transmissão desse conhecimento coletivo criou os primeiros contornos de cultura. Pela primeira vez, a sobrevivência de um grupo dependia não apenas da biologia, mas da memória social. Cada geração carregava consigo não apenas seus genes, mas histórias, aprendizados e estratégias acumuladas. A cooperação também incentivou o surgimento das primeiras proto-lideranças. Alguns indivíduos se destacavam por sua habilidade em tomar decisões, orientar deslocamentos ou resolver conflitos. Essas lideranças não eram autoritárias, mas funcionavam como pontos de equilíbrio. A capacidade de influenciar comportamentos tornou-se uma vantagem evolutiva. O grupo avançava quando confiava em alguém que compreendia melhor o ambiente e sabia conduzir as ações coletivas. Essa relação entre liderança e confiança moldou relações humanas que ainda vemos hoje. A construção de alianças entre grupos distintos também representou um marco importante. Em ambientes com baixa densidade populacional, encontrar outro grupo poderia significar risco ou oportunidade. O contato pacífico permitia a troca de parceiros, ampliando a diversidade genética
e fortalecendo famílias estendidas. O conflito existia, mas a cooperação entre grupos era igualmente valiosa. A tendência humana de formar alianças complexas tem raízes profundas nesses encontros ancestrais. O desenvolvimento social também influenciou a linguagem. Antes da fala articulada, havia expressões vocais, gestos sincronizados, ritmos corporais e até mesmo danças rudimentares que marcavam rituais coletivos. Esses rituais reforçavam a identidade do grupo e criavam pertencimento. A comunicação não servia apenas para transmitir informação, mas para construir relações. Cada gesto compartilhado fortalecia a estrutura emocional da comunidade. A evolução social foi, portanto, o laboratório no qual a mente humana floresceu. Sem ela, não haveria cultura, tecnologia, linguagem ou espiritualidade. Foi no convívio diário, nas alianças estratégicas e nos cuidados compartilhados que desenvolvemos o que hoje chamamos de humanidade. A inteligência individual nos transformou. A inteligência coletiva nos definiu. A jornada evolutiva que moldou nossos ancestrais não culminou apenas em mãos habilidosas, cérebros maiores ou grupos sociais complexos. Algo muito mais profundo começou a emergir lentamente, de maneira quase imperceptível: a consciência. Antes dela, havia apenas instinto, memória simples e respostas automáticas ao ambiente. Mas, em algum ponto do passado, nossos ancestrais começaram a perceber não apenas o mundo ao redor, mas a si próprios dentro dele. Esse despertar foi gradual, silencioso e transformador. A consciência não surgiu como um relâmpago, mas como um acúmulo de capacidades que, combinadas, criaram uma mente capaz de imaginar, lembrar, desejar, temer e, principalmente, questionar. O caminho que levou ao surgimento da consciência começou com a capacidade de reconhecer padrões. O cérebro, antes apenas reativo, tornou-se capaz de projetar o futuro com base em experiências anteriores. Reconhecer o movimento de nuvens como sinal de chuva, entender que certas áreas do território eram mais perigosas, antecipar a migração de manadas. Essa habilidade de prever transformou o comportamento. Os ancestrais deixavam de esperar o perigo chegar para se preparar antes dele. A antecipação foi o primeiro degrau da consciência. Com o tempo, a memória se tornou mais sofisticada. Não era mais apenas o registro de eventos simples, mas a capacidade de encadear acontecimentos, criando pequenas narrativas internas. Um filhote desaparecido, um ataque noturno, uma árvore frutífera encontrada meses antes. Essas experiências passaram a ser reorganizadas dentro da mente. A narrativa interna, mesmo rudimentar, permitiu que nossos ancestrais comparassem o passado com o presente. Esse processo preparava a mente para a pergunta que mudaria tudo: quem sou eu dentro dessas histórias? À medida que as interações sociais se tornavam mais complexas, a consciência social emergiu. Para sobreviver, era necessário compreender intenções alheias, saber se um gesto representava ameaça ou acolhimento, identificar disputas e alianças, interpretar expressões faciais. Essa leitura social refinada desenvolveu a habilidade de atribuir estados mentais aos outros e, por consequência, aos poucos, atribuir estados mentais a si mesmo. A compreensão de que os outros têm pensamentos abriu espaço para entender que nós também os temos. O domínio do fogo, a fabricação de ferramentas e o fortalecimento das tradições culturais criaram outro terreno fértil para a consciência: o tempo. Ao observar uma ferramenta sendo feita, nossos ancestrais compreendiam que a ação presente moldava resultados futuros. Ao cuidar de crianças por longos anos, entendiam que havia continuidade entre gerações. Ao sentar em volta da fogueira, relembrando eventos marcantes, perceberam que o passado ainda estava vivo na memória. O tempo deixou de ser um fluxo invisível e se tornou estrutura interna da mente. Com a percepção do tempo veio a percepção da morte. Esse talvez tenha sido o marco mais perturbador da consciência humana. Ao ver membros do grupo desaparecerem permanentemente, nossos ancestrais começaram a compreender a própria finitude. Esse entendimento
moldou profundamente a psicologia humana. O medo da morte impulsionou cautela, estratégias de proteção e, mais tarde, rituais que homenageavam os que se foram. A consciência da mortalidade se tornaria a base das primeiras crenças, narrativas e tentativas de explicar o inexplicável. Esse despertar também permitiu algo único: a imaginação, a capacidade de criar imagens mentais do que ainda não existia, visualizar estratégias de caça antes de executá-las, imaginar caminhos alternativos, testar possibilidades sem precisar arriscar a vida. A imaginação transformou nossos ancestrais em arquitetos mentais do futuro. Essa habilidade seria a força motriz por trás da criação de ferramentas mais complexas, da domesticação do fogo, da organização social e, muito mais tarde, das primeiras expressões artísticas. À medida que a consciência expandia, emoções antes dispersas tornaram-se mais estruturadas. A empatia deixou de ser apenas instinto de cuidado e se transformou em compreensão profunda da dor e alegria do outro. A culpa surgia quando ações colocavam o grupo em risco. O orgulho emergia quando uma tarefa bem-sucedida beneficiava a comunidade. O senso de pertencimento fortalecia alianças e inspirava comportamentos colaborativos. Essas emoções refinadas moldaram regras morais implícitas que regulavam o comportamento dentro do grupo. O resultado desse processo lento foi o surgimento de uma identidade individual. Cada ancestral passou a perceber que era um ser distinto dentro da coletividade, que tinha desejos próprios, memórias únicas e um papel particular entre os seus. Essa identidade não os afastava do grupo, mas fortalecia os vínculos sociais, pois cada um reconhecia no outro a mesma consciência que sentia em si. Quando analisamos esse despertar, percebemos que a consciência não foi um presente da evolução, mas uma construção paciente moldada pela necessidade de sobreviver em um mundo brutal e imprevisível. Ela é a ferramenta mais poderosa que a nossa espécie já desenvolveu. A força que nos permitiu transformar ambientes, criar culturas, imaginar o impossível e refletir sobre nossa própria existência. A consciência é, em última instância, o que nos torna humanos. É a ponte entre o que fomos e o que ainda poderemos ser. A história da humanidade não é apenas a história de uma espécie que evoluiu. É a história de uma espécie que caminhou, que deixou para trás a segurança relativa de seu berço africano e avançou para territórios desconhecidos, guiada por necessidade, curiosidade e adaptação. Entender como era a vida nos primórdios exige compreender a coragem evolutiva que fez nossos ancestrais ultrapassarem barreiras geográficas, climáticas e biológicas. A migração primordial foi um dos grandes motores do desenvolvimento humano, responsável por moldar corpos, mentes, culturas e estratégias de sobrevivência. No início, as migrações não eram planejadas, eram consequência direta da escassez. Mudanças no clima transformavam florestas em savanas, rios secavam, manadas desapareciam. Forçados a acompanhar fontes de alimento, grupos inteiros se deslocavam por centenas de quilômetros sem saber o que encontrariam. Cada passo fora da zona conhecida representava risco, mas também promessa. À medida que avançavam, descobriam novos recursos, novos predadores e novos obstáculos. Essas experiências moldavam comportamentos e geravam inovações. A tecnologia de pedra se refinava conforme diferentes ambientes ofereciam materiais distintos. A adaptação era imediata e ininterrupta. A África, por milhões de anos, foi o laboratório natural que preparou nossos ancestrais para um desafio ainda maior: deixar o continente. Quando os primeiros grupos de Homo erectus cruzaram o que hoje chamamos de Oriente Médio, inauguraram uma nova fase da evolução humana. Eles enfrentaram ambientes áridos, montanhas, florestas densas e temperaturas extremas. Sobreviver nessas regiões exigiu mais do que força física, exigiu planejamento. Exigiu capacidade de avaliar riscos e oportunidades, reorganizar estratégias e aprender com erros. Essa migração
transformou a espécie em uma entidade global antes mesmo que ela compreendesse o significado disso. Cada novo território moldava o corpo humano de forma sutil. Regiões frias exigiam maior conservação de calor, favorecendo indivíduos mais robustos. Regiões de alta altitude exigiam pulmões capazes de lidar com menor disponibilidade de oxigênio. Regiões de floresta densa exigiam percepção espacial apurada. A biologia humana tornava-se mosaico de adaptações locais, enquanto a cultura transmitia conhecimento sobre plantas, perigos e práticas de sobrevivência específicas de cada lugar. As migrações também tiveram impacto profundo na vida social. Em territórios desconhecidos, a coesão interna do grupo se tornava vital. Conflitos internos eram perigosos porque enfraqueciam a capacidade de enfrentar ameaças externas. A necessidade de colaboração ampliou comportamentos empáticos, fortaleceu vínculos e refinou mecanismos psicológicos de confiança. Os grupos que se mantinham unidos prosperavam. Aqueles que se fragmentavam desapareciam silenciosamente. A seleção natural passou a atuar sobre características sociais e não apenas físicas. Com o passar do tempo, diferentes populações humanas passaram a viver isoladas umas das outras. Esse isolamento permitiu a formação de novas linhagens, como os neandertais na Europa e os denisovanos na Ásia. Esses grupos desenvolveram traços únicos, moldados por climas severos e ecossistemas hostis. Entretanto, os encontros ocasionais entre eles e nossa linhagem permitiram trocas genéticas, que deixaram marcas profundas em nossos corpos modernos. A migração não foi apenas expansão territorial, foi intercâmbio biológico. Cada encontro entre linhagens moldava o futuro da espécie. A migração também estimulou a inovação cultural. Novos ambientes exigiam novas soluções. O domínio do fogo tornou-se indispensável ao adentrar zonas frias. Ferramentas precisavam ser ajustadas para caçar animais maiores ou menores conforme a fauna local. Tendas, abrigos e roupas surgiram como resposta às intempéries. A criatividade humana se expandiu conforme a espécie se espalhou. A necessidade gerou invenção, e a invenção alimentou novas possibilidades migratórias. A travessia de ilhas foi outro marco notável. Há evidências de que nossos ancestrais construíram embarcações simples para alcançar territórios separados por água. Isso exigia uma compreensão rudimentar de flutuabilidade, coordenação de grupo e planejamento logístico. A migração marítima foi a prova definitiva de que a espécie humana havia ultrapassado os limites impostos pela biologia. Não éramos apenas caminhantes, éramos conquistadores de fronteiras naturais. Ao chegar na Austrália, no Sudeste Asiático e mais tarde na América, o ser humano se tornou um habitante global. Nossos ancestrais atravessaram desertos, escalaram montanhas, suportaram desertos gelados, atravessaram pontes de gelo e navegaram oceanos. Essa expansão não foi apenas física, foi simbólica. Cada novo território conquistado ampliava a percepção humana sobre o mundo e sobre si mesma. A migração primordial definiu o curso da história humana. Ela moldou nosso corpo, nossa mente, nossa cultura e nossa capacidade de adaptação. Tornou-nos inquietos, curiosos e persistentes. Ensina que nossa espécie nunca se contentou em permanecer onde estava. Sempre avançou, sempre questionou, sempre buscou o que havia além do horizonte. A evolução física, cognitiva e social preparou o terreno para uma transformação ainda mais profunda: o surgimento do imaginário humano. Antes desse ponto, nossos ancestrais já caminhavam eretos, dominavam o fogo, fabricavam ferramentas e viviam em grupos estruturados. Mas faltava algo que nenhuma outra espécie havia desenvolvido até então: a capacidade de criar significados que ultrapassavam a sobrevivência imediata. A arte, o símbolo e o sagrado não nasceram quando a inteligência atingiu um certo nível, mas quando a consciência se tornou capaz de dar forma ao invisível. O imaginário humano nasceu da noite. Ao redor do fogo, sombras dançavam nas paredes de cavernas e provocavam interpretações.
A chama revelava e escondia. Animais projetados pelas chamas pareciam ganhar vida, criando uma ponte entre o mundo real e o mundo interno da mente. Nessa escuridão iluminada, nossos ancestrais começaram a organizar memórias, medos e desejos em imagens. Não era ainda a arte, mas a raiz da simbolização. A noite se tornou o espaço onde o pensamento se expandia além da carne, da pedra e do instinto. A pintura rupestre, quando enfim surgiu, não foi um impulso estético. Ela foi uma necessidade simbólica. Representar animais nas paredes das cavernas significava, de alguma forma, compreendê-los, honrá-los, controlar sua presença na imaginação. Cada traço era uma forma de fixar o conhecimento, um registro visual que transcendia o tempo. A arte nasceu como tecnologia da memória, uma ferramenta para garantir que experiências individuais se tornassem sabedoria coletiva. Esses desenhos eram mapas mentais do mundo, gravados não em tábuas de pedra, mas nas paredes que protegiam o grupo. A escultura de pequenos ídolos de fertilidade, ossos trabalhados e pingentes de dentes não eram meros adornos. Eles representavam forças que orientavam o grupo, desejos profundamente humanos, prosperidade, proteção, continuidade. Quando nossos ancestrais seguravam esses objetos, não seguravam apenas matéria, seguravam significados. O símbolo inaugurou uma nova forma de poder. Pela primeira vez, o ser humano podia manipular ideias. O imaginário também se desenvolveu a partir da morte. Quando os primeiros enterramentos intencionais ocorreram, acompanhados de objetos e cuidado ritualístico, algo decisivo havia mudado na mente humana. A morte deixou de ser apenas evento biológico e passou a ser evento narrativo. O corpo era devolvido à terra com respeito, como se houvesse continuidade além da vida física. Essa percepção, ainda que rudimentar, lançou as bases para todas as crenças espirituais futuras. Enterrar era dizer: a história não termina aqui. Era também dizer: nós pertencemos uns aos outros além do tempo. A linguagem, que já se fortalecia enquanto tecnologia social, tornou-se veículo para o imaginário. Sons ganharam significado, significados ganharam estrutura, e a comunicação passou a moldar a memória coletiva. Contar histórias ao redor da fogueira organizava o caos da experiência em sequências compreensíveis. Cada narrativa ensinava estratégias de caça, transmitia advertências, reforçava vínculos emocionais e moldava a identidade do grupo. O mundo interno começou a dialogar com o mundo externo. O surgimento do imaginário também fortaleceu o pensamento abstrato. Nossos ancestrais passaram a conceber entidades invisíveis, espíritos, forças naturais, presságios, como presença constante na vida cotidiana. Essa interpretação simbólica do ambiente permitiu maior controle emocional diante do desconhecido. Era mais fácil enfrentar perigos e crises quando se acreditava que havia ordem invisível guiando os acontecimentos. O imaginário ofereceu conforto, explicação, estabilidade e, acima de tudo, pertencimento. Mas o impacto mais profundo desse despertar foi o nascimento da criatividade. A partir do momento em que nossos ancestrais imaginaram algo que não existia, eles abriram caminho para criar o impossível. Cada ferramenta, cada abrigo, cada estratégia nova nasceu primeiro na mente. A criatividade era o combustível das tecnologias e a arte era a prova viva de que a mente humana agora era capaz de transformar abstrações em realidade. A partir daí, nenhuma outra espécie poderia acompanhar nossa trajetória cultural. O imaginário humano transformou a vida nos primórdios em algo mais profundo do que sobrevivência. Ele deu sentido à existência, criou laços que transcendiam a necessidade, estabeleceu identidades coletivas, plantou a semente de tudo o que chamamos civilização. A partir do momento em que a humanidade começou a imaginar, ela começou a se reinventar. A vida nos primórdios nunca seguiu uma linha ascendente. A evolução humana avançava, recuava, se fragmentava e recomeçava constantemente. E entre todos os desafios enfrentados por nossos ancestrais,
nenhum foi tão devastador quanto as mudanças climáticas abruptas que marcaram o Pleistoceno. Longos períodos de seca, deslocamentos de glaciares, colapsos ecológicos e extinções em massa transformaram a Terra em um tabuleiro instável. Cada oscilação climática alterava profundamente a distribuição dos animais, a vegetação disponível e a própria geografia do planeta. Sobreviver exigia reinvenção contínua. Ignorar o clima significava morte. A fragmentação das florestas, que já havia impulsionado o bipedalismo, intensificou-se em ciclos repetidos. Regiões outrora férteis se tornavam áridas rapidamente. Rios secavam, lagos evaporavam, e a fauna que sustentava os grupos humanos desaparecia de uma estação para outra. Nossos ancestrais eram obrigados a abandonar territórios ancestrais e migrar em direção ao desconhecido. Essas migrações não eram jornadas heróicas, eram atos desesperados, uma busca incessante por água, alimento e segurança. Cada deslocamento trazia novos predadores, novos riscos e novas oportunidades. A pressão climática selecionava os mais adaptáveis, não os mais fortes. As mudanças abruptas no ambiente também exigiam novas formas de organização social. Grupos que não conseguiam cooperar entravam em colapso. A competição interna precisava ser moderada para evitar rupturas que colocariam todos em risco. A empatia, a partilha de recursos e a flexibilidade comportamental tornaram-se instrumentos evolutivos tão importantes quanto as ferramentas de pedra. A capacidade de renegociar papéis, resolver conflitos e manter a coesão do grupo era, na prática, uma estratégia de sobrevivência diante de um planeta imprevisível. O desaparecimento de grandes herbívoros em períodos mais severos forçou mudanças na dieta. Os hominídeos passaram a explorar novos tipos de alimentos, desde tubérculos difíceis de processar até pequenos animais. Essa mudança alimentar impulsionou inovações tecnológicas. Ferramentas mais afiadas eram necessárias para acessar medula óssea, cortar tendões resistentes e processar vegetais duros. A pressão ambiental moldava não apenas o corpo humano, mas sua cultura material. A tecnologia evoluía porque o mundo não oferecia outra escolha. Alguns colapsos climáticos foram tão intensos que quase extinguiram linhagens inteiras. Espécies humanas como o Paranthropus, altamente especializadas em uma dieta vegetal rígida, desapareceram quando seu ambiente deixou de oferecer os recursos necessários. Já as linhagens mais generalistas, capazes de comer plantas, frutas, raízes e carne, prosperaram. A lição evolutiva era clara. Sobrevivem aqueles que se adaptam, não aqueles que resistem à mudança. A versatilidade alimentar, que mais tarde definiria o Homo sapiens, começou como uma resposta emergencial à crise ambiental. Um dos momentos mais críticos ocorreu há cerca de 900 mil anos, quando uma intensa variação climática reduziu drasticamente a população de diversas linhagens humanas. Alguns cientistas acreditam que nossa própria linhagem passou por um gargalo populacional severo, com números tão baixos que a extinção era uma possibilidade real. No entanto, a humanidade resistiu. Não pela força física, mas pela capacidade de reorganizar estratégias sociais, ajustar hábitos alimentares e modificar territórios de exploração. Cada pequena adaptação era uma chance de permanecer no jogo evolutivo. A pressão constante do clima também moldou a imaginação humana. Em tempos de abundância, o futuro parecia distante. Em tempos de colapso, tornou-se essencial antecipar movimentos. Essa necessidade de previsão fortaleceu a capacidade de planejar rotas, contabilizar recursos e interpretar sinais ambientais. Diante de crises sucessivas, nossos ancestrais começaram a criar explicações para as forças invisíveis que moldavam o mundo. Essas interpretações deram origem às primeiras formas de espiritualidade, rituais e crenças, que tentavam fornecer sentido a eventos que estavam além do controle humano. As mudanças climáticas, portanto, não foram apenas ameaças. Foram motores de transformação. Forçaram nossos ancestrais a abandonar certezas e a desenvolver uma mentalidade voltada para a adaptação.
A instabilidade climática tornou-se professora da criatividade. Cada desafio exigia uma nova solução, e cada solução ampliava as capacidades da espécie. Ao sobreviverem a repetidos colapsos ambientais, nossos ancestrais se tornaram mestres da resiliência. Aprenderam que nada permanece, que o mundo pode ruir e renascer em poucos anos, que o desconhecido não é inimigo, mas território de possibilidades. Esse legado psicológico ecoa em nós até hoje. Somos seres moldados por crises. Nascemos da necessidade, crescemos na adversidade. Evoluímos porque o mundo insistiu em nos desafiar. Os colapsos climáticos não destruíram a humanidade. Eles a forjaram. Depois de milhões de anos de experimentos evolutivos, extinções, bifurcações e sobrevivências improváveis, uma nova linhagem começou a se destacar silenciosamente nas paisagens africanas. O Homo sapiens. Ele não surgiu como um ser superior, mas como uma confluência rara de características acumuladas ao longo de incontáveis gerações. Em seu corpo viviam as cicatrizes do passado. Em sua mente residiam as sementes do futuro. Ainda não era a espécie que dominaria o planeta, mas era a única capaz de transformar a adaptação em intenção e sobrevivência em projeto. O Sapiens não era apenas mais um hominídeo, era o início de uma consciência que buscava mais do que existir, buscava compreender. O corpo do Sapiens refletia uma longa história de refinamentos. Seu cérebro, embora semelhante em tamanho ao de alguns parentes extintos, era mais organizado, mais eficiente e mais especializado em integrar informações complexas. A arquitetura craniana permitia a ressonância vocal mais rica, preparando o terreno para uma linguagem mais elaborada. O tórax estreito, os membros longos e a musculatura adaptada ao deslocamento faziam do Sapiens um caminhante incansável. Cada passo carregava a memória de milhões de anos de migração e mudança. Mas não foi o corpo que garantiu ao Sapiens um papel único na evolução. Foi sua mente, uma mente capaz de imaginar o que não existia, de criar estratégias antes do problema surgir, de construir relações sociais profundas e duradouras. Essa combinação de cognição abstrata e laços comunitários robustos gerou um tipo de sociedade nunca antes vista. O Sapiens não apenas vivia em grupos, ele construía identidades coletivas. A linguagem, que até então era funcional e restrita, tornou-se instrumento de precisão e profundidade. O Sapiens podia descrever perigos, ensinar técnicas, transmitir histórias e estruturar planejamentos complexos. A fala não era apenas comunicação, era cooperação expandida. Pela primeira vez na história, uma espécie conseguia acumular conhecimento entre gerações com fidelidade suficiente para transformar cultura em herança. A linguagem moldou os Sapiens tanto quanto o Sapiens moldou a linguagem. Com isso, a criatividade floresceu. Ferramentas deixaram de ser apenas extensões do corpo e passaram a ser produtos de intenção consciente. Pedras eram talhadas com simetria sofisticada, ossos se transformavam em agulhas, fibras vegetais viravam cordas e redes. O Sapiens não apenas reagia ao ambiente, mas o redesenhava continuamente. Criava armas mais eficazes, abrigos mais seguros, tecnologias que multiplicavam sua força. Cada inovação surgia de uma mente que não aceitava os limites impostos pela natureza. As relações sociais também se tornaram mais complexas. O Sapiens formava grupos maiores, estruturados e organizados em torno de papéis flexíveis. A cooperação era ampliada pela linguagem, reforçada por rituais e sustentada por vínculos emocionais intensos. Havia líderes, mediadores, cuidadores, caçadores especializados, coletores hábeis e artesãos emergentes. A diversidade de funções aumentava a eficiência do grupo e fortalecia sua capacidade de sobreviver a condições extremas. A espiritualidade também atingiu novo patamar. O Sapiens não apenas enterrava seus mortos, ele os acompanhava com objetos, pigmentos e símbolos. Esse cuidado indicava não só respeito, mas a percepção de que a morte possuía significado. Surgia a ideia de continuidade, destino, espírito.
O Sapiens buscava explicações para forças invisíveis e organizava o mundo através de narrativas. Essa busca espiritual não era fraqueza. Era parte da capacidade humana de dar sentido ao caos. O ambiente africano continuava desafiador, e foi essa pressão constante que selecionou indivíduos capazes de imaginar soluções antes que as crises chegassem. Essa visão antecipatória gerou comportamentos estratégicos inéditos. O Sapiens não esperava o colapso ambiental para agir. Ele se preparava, se deslocava, armazenava alimentos, diversificava recursos. Sua mente funcionava como um radar voltado para o futuro. Então, veio o grande salto. Impulsionados por mudanças climáticas, necessidade de alimento e curiosidade insaciável, pequenos grupos de sapiens começaram a migrar para fora da África. Diferente de outras espécies que haviam tentado o mesmo, o sapiens levava consigo algo que nenhum outro hominídeo possuía: a capacidade de adaptar não apenas o corpo, mas a cultura. Ele não precisava esperar mutações para sobreviver em novos ambientes. Bastava aprender, imaginar e construir. A entrada dos sapiens no mundo inaugurou um novo capítulo da história natural. Um capítulo em que a evolução biológica começaria a ser superada pela evolução cultural, em que cada ferramenta, cada símbolo e cada narrativa ampliaria as possibilidades da espécie, em que o ser humano deixaria de ser moldado pelo ambiente e começaria a moldá-lo. A ascensão do Homo sapiens não foi um milagre. Foi o resultado de milhões de anos de tentativas, erros, adaptações e colapsos superados. Mas foi também o momento em que a humanidade descobriu sua vocação mais profunda: evoluir não apenas para sobreviver, mas para compreender, criar e transformar. Quando o Homo sapiens deixou a África e começou a se espalhar pelo planeta, ele não encontrou um mundo vazio. Outras espécies humanas já ocupavam vastos territórios, adaptadas a climas severos e ambientes desafiadores. Entre elas, duas se destacavam: os Neandertais, senhores da Europa e do Oriente Médio, e os enigmáticos denisovanos, habitantes de regiões da Ásia. Esses encontros não foram apenas confrontos territoriais. Foram encontros culturais, genéticos e psicológicos que moldaram profundamente quem somos hoje. A vida nos primórdios não foi uma jornada solitária, mas uma tapeçaria de espécies humanas coexistindo, competindo e, em alguns casos, se unindo. Os Neandertais eram físicos formidáveis, robustos, resistentes ao frio extremo, habilidosos caçadores de grandes animais. Seu domínio da paisagem europeia era resultado de centenas de milhares de anos de adaptação. Cada músculo, cada osso, cada padrão comportamental refletia uma longa história de sobrevivência em ambientes brutais. Quando o Sapiens chegou, encontrou uma espécie tão inteligente quanto ele, mas moldada por um ritmo evolutivo diferente. Neandertais possuíam ferramentas sofisticadas, usavam pigmentos, cuidavam de feridos e enterravam seus mortos. Não eram brutos primitivos, eram humanos completos em sua própria forma. Os encontros entre sapiens e neandertais variaram conforme o território e as circunstâncias. Em alguns momentos, houve conflito. Dois predadores altamente inteligentes disputando os mesmos recursos inevitavelmente entrariam em choque. Mas o mundo primitivo não era marcado apenas por violência. Há evidências de cooperação, trocas culturais e até convivência prolongada. Em alguns casos, essas interações foram íntimas. O cruzamento entre as espécies deixou marcas profundas em nosso DNA. Hoje, cada ser humano fora da África carrega uma porcentagem de genes neandertais, vestígios biológicos desse contato ancestral. Esses genes influenciam características como imunidade, metabolismo e até predisposições comportamentais. Os denisovanos, por outro lado, permanecem envoltos em mistério. Conhecidos apenas por fragmentos ósseos e DNA recuperado de cavernas, eles representavam uma linhagem adaptada a altitudes extremas e regiões frias da Ásia. Seus genes vivem hoje em populações do Himalaia, do Sudeste Asiático e da Oceania. O Sapiens também cruzou com eles,
absorvendo variantes genéticas que permitiram sobrevivência em ambientes hostis. Esse intercâmbio genético mostra que a evolução humana não foi linear, mas um emaranhado de linhagens que se encontravam, divergiam e se misturavam conforme migravam. As interações culturais entre essas espécies também foram decisivas. O Sapiens trouxe consigo ferramentas mais leves, armas arremessáveis, estratégias coletivas de caça e redes sociais amplas que permitiam apoio entre grupos distantes. Os Neandertais possuíam força física superior, conhecimento profundo da geografia local e domínio de técnicas específicas de sobrevivência no frio. Onde essas culturas se cruzavam, havia aprendizado mútuo. Em alguns casos, o Sapiens absorveu práticas neandertais. Em outros, introduziu inovações que transformaram a vida das populações locais. Essa troca silenciosa moldou comportamentos e acelerou a diversidade cultural. Mas por que o Sapiens prosperou enquanto outras espécies desapareceram? Não foi por força física, nem inteligência absoluta. Foi por flexibilidade. O Sapiens era capaz de reformular estratégias rapidamente, modificar ferramentas conforme necessidade e reorganizar grupos sociais de forma mais fluida. Sua capacidade de criar narrativas e fortalecer vínculos emocionais também ampliava alianças internas, garantindo coesão em tempos de crise. Enquanto outras espécies eram extremamente adaptadas a nichos específicos, o Sapiens era adaptável a quase qualquer ambiente. O desaparecimento dos neandertais e dos denisovanos não pode ser explicado por uma única causa. Mudanças climáticas, competição por recursos, isolamento populacional e encontros violentos contribuíram para sua extinção gradual, mas parte deles permanece viva em nós. Sua presença genética é lembrete de que nunca caminhamos sozinhos. Somos resultado de encontros, conflitos, uniões e fusões que atravessaram continentes e milênios. O mundo dos primórdios foi um mundo plural. Várias espécies humanas compartilhavam a Terra, cada uma com sua história, sua cultura e sua forma de existir. A ascensão dos Sapiens não eliminou essa diversidade de imediato. Ela a incorporou. Em cada célula do nosso corpo, carregamos ecos dessas outras humanidades. A evolução não nos fez únicos, ela nos fez síntese. A história da vida nos primórdios não termina nas fogueiras que iluminaram cavernas, nas ferramentas que moldaram paisagens ou nos passos hesitantes daqueles que cruzaram continentes pela primeira vez. Ela termina aqui, no agora, no instante em que olhamos para trás e percebemos que cada pequena mudança, acumulada ao longo de centenas de milhares de anos, nos trouxe até este exato momento. Só compreendemos o presente quando aceitamos que ele é o resultado direto de decisões antigas, tomadas por criaturas que jamais saberiam o peso de suas escolhas. A vida nos primórdios não foi uma aventura heróica, mas uma longa sequência de tentativas, erros, adaptações e resistências silenciosas que moldaram a espécie mais improvável a prosperar neste planeta. Quando observamos nossos ancestrais, percebemos que a força que os guiava não era o desejo de dominar o mundo, mas o simples instinto de sobreviver mais um dia. Em cada deslocamento, em cada fruto coletado, em cada improviso diante da incerteza, eles estavam construindo alicerces que sustentariam gerações inteiras. A vida nos primórdios foi marcada por um equilíbrio frágil entre vulnerabilidade e engenhosidade. Nenhum avanço era garantido, nenhuma estratégia era permanente, e a sobrevivência dependia de compreender padrões que mudavam rápido demais para permitir complacência. Mesmo assim, eles persistiram, e nessa persistência encontraram o primeiro vislumbre daquilo que nos tornaria humanos. O ato de imaginar o futuro foi talvez a maior ruptura na história da nossa espécie. Quando os primeiros grupos começaram a antecipar eventos, a prever migrações de animais, a guardar sementes, a reconhecer ciclos, eles estavam inaugurando uma nova lógica de existência. A sobrevivência deixou de ser apenas imediata e passou a ser planejada. Essa capacidade de projetar cenários plantou as primeiras raízes da cultura, da tradição e da memória coletiva. Não nascia ainda a civilização, mas nascia o impulso que tornaria possível
tudo aquilo que chamamos de mundo moderno. A vida nos primórdios também nos mostra que a cooperação sempre superou o isolamento. Grupos que compartilhavam recursos, saberes e riscos tinham mais chances de prosperar do que aqueles que se fechavam em si mesmos. O instinto de proteger o outro, mesmo quando isso custava energia e segurança, foi o que criou vínculos capazes de atravessar eras. Cada gesto de cuidado, por mais pequeno que fosse, ampliava as possibilidades de continuidade. A empatia não surgiu como filosofia, mas como necessidade. Antes de ser um valor moral, ela foi uma estratégia de sobrevivência. Finalmente, entendemos que a história dos primórdios nos pertence, porque ela está impressa em nós, nos nossos ossos, nos nossos medos, nos nossos impulsos, no modo como ainda buscamos comunidade, abrigo, propósito. Continuamos a carregar as marcas dos primeiros que caminharam antes de nós. Cada avanço tecnológico, cada cidade construída, cada nova fronteira explorada, ecoa o mesmo impulso ancestral: sobreviver, adaptar-se, transmitir conhecimento e deixar algo para aqueles que virão depois. Somos a soma de todos esses passos. A vida nos primórdios não é apenas o início da nossa história, mas o lembrete de que nunca fomos obra do acaso, e sim resultado de uma longa e poderosa vontade de continuar.